A legislação brasileira que disciplina a publicidade, ela é muito restrita. Basicamente, diretamente, a única legislação que faz menção direta à publicidade é o Código de Defesa do Consumidor, que tem alguns dispositivos genéricos que proíbem a publicidade abusiva e enganosa. Então, ainda a gente não pode dizer que existe uma legislação muito abrangente sobre a publicidade. Existem algumas iniciativas de criar uma restrição maior com relação a, por exemplo, a alimentos considerados não saudáveis. Existe uma tentativa de regulamentação pela Anvisa, que está sendo discutida há muito tempo. E existe também uma outra lei que proíbe a publicidade de medicamentos, e de bebidas alcoólicas e de cigarros. Mas então é possível dizer que hoje que ainda, de um modo geral, a publicidade, ressalvados alguns produtos, a publicidade em geral, ela é pouco regulamentada no Brasil. A legislação, ela considera abusiva a publicidade que ela prevê algumas situações de abusividade para a publicidade. Uma delas é a publicidade que explora a falta de experiência de julgamento da criança ou que possa provocar situações constrangedoras ou que explore superstição, ou que cause medo ou que induza a pessoa, o consumidor, a se comportar de maneira prejudicial à sua saúde. Em geral, basicamente, são essas as condições para que se considere uma propaganda abusiva. A legislação ela se refere muito genericamente, ela não especifica, ela não tipifica algumas situações. Mas, por exemplo, uma publicidade que estimule o consumidor, seja criança ou seja adulto, a se comportar de uma maneira perigosa, ou uma publicidade que estimule alguma forma de discriminação entre as pessoas ou algum grupo, esse tipo de publicidade ele é proibido. Mas a dificuldade que nós temos para aplicar essa legislação, primeiro, é uma falta de cultura. No Brasil, nós não temos uma tradição de fiscalização da propaganda. Isso é feito pelo CONAR, que é uma entidade privada, não é um órgão público e que tem, às vezes, algumas preocupações corporativas e não analisa a publicidade do ponto de vista do interesse público, em vários casos. E o Código do Consumidor, quando ele disciplina a publicidade, quando ele considera uma publicidade abusiva, ele não estabelece diretamente uma sanção para essa proibição. Ele prevê a possibilidade de contra-propaganda e o que nós estamos sustentando é que, nesse caso, é cabível uma indenização pelos danos coletivos causados pela publicidade abusiva. Já há algumas iniciativas de cobrança de indenização no caso de publicidade abusiva. A ideia de que essa publicidade abusiva ela pode causar danos, se não danos materiais, pelo menos danos morais a um universo considerável de pessoas, ou ainda, nesse caso, não sendo possível a gente obter o que se chama de tutela específica em direito, quer dizer, algum tipo de providência. A providência seria voltar no tempo e não veicular essa publicidade. Como isso não é possível, o que se tem feito nesses casos é exigir uma indenização. Porque não adianta nada haver a proibição se não houver a fiscalização e se não houver algum tipo de sanção que evite esse tipo de publicidade. O Código do Consumidor, ele até prevê algumas possibilidades de crime associadas à oferta de produtos.
O problema é que é muito difícil de ser aplicado, porque é preciso comprovar nesses casos o dolo ou a culpa, e muitas vezes a publicidade é feita por empresas, é difícil a gente responsabilizar individualmente, identificar quem foi o autor dessa publicidade. A grande verdade é que é preciso atribuir de uma maneira mais direta a um órgão estatal. O PROCON poderia fazer esse trabalho de acompanhamento mais próximo, mais direto da publicidade. No Brasil existe uma lei federal importante, já há algum tempo, específica para proteger as crianças e os adolescentes, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, curiosamente, o ECA ele não tem dispositivos que falem especificamente da questão da publicidade. Nós vamos encontrar um dispositivo nesse sentido no Código do Consumidor. Então, a criança é protegida como consumidora. E o artigo 37 do Código do Consumidor, ele proíbe a publicidade que tira proveito da falta de experiência e de julgamento da criança. Essa publicidade ela é considerada abusiva e ela é proibida. E ela faz sentido na medida em que a própria Constituição ela diz que o consumidor deve ser protegido e a criança também deve ser protegida como pessoa ainda em formação. Então, a criança consumidora ela precisa ser duplamente protegida. Então, essa é a proteção mais direta que nós encontramos à exploração da criança pela publicidade. O Código de Defesa do Consumidor, quando ele proíbe a publicidade abusiva para a criança, ele o faz num dispositivo cuja aplicação apresenta algumas dificuldades. É muito difícil, muitas vezes, para quem aplica a lei, provar essa abusividade. Quer dizer, de que maneira nós podemos comprovar que determinada peça publicitária ela se aproveita da falta de julgamento, da inocência, da falta de experiência da criança. Em princípio, a gente podia argumentar que qualquer publicidade dirigida à criança, de certa forma, se aproveita dessa inocência. E é curioso a gente pensar que, pela legislação brasileira, a criança sequer pode comprar diretamente um produto. Quer dizer, pelo Código Civil, a criança ela não pode praticar nenhum ato, ela não pode comprar nada diretamente. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: puxa, se a criança, pela lei, não pode comprar nada porque ela é considerada incapaz pela legislação, como se admitir uma mensagem publicitária dirigida a ela e muito menos uma peça publicitária que seja persuasiva? É muito difícil a gente estabelecer concretamente o que seja essa exploração da falta de experiência da criança. Se toda criança ela é uma pessoa em formação e é uma pessoa que tem um nível de credulidade muito exacerbado, a gente pode imaginar que praticamente todo tipo de mensagem a ela dirigida faz essa exploração. Mas é muito difícil concretamente estabelecer esses casos. O ideal seria proibir todo tipo de publicidade, dada essas condições especiais da criança, mas como toda lei, é preciso que haja ainda uma cultura nesse sentido. E como a publicidade que se utiliza da criança e se dirige à criança e é veiculada no horário da programação infantil, como toda essa publicidade ela é muito tradicional, ela corre há muitos anos, ela é recebida pela sociedade, pelo público em geral,
como uma coisa normal, como uma coisa natural. É muito difícil, a partir de um determinado momento, e contra toda essa aceitação. Embora a gente acredite que haja motivos muito importantes para rever essa situação. Mas uma das dificuldades que nós encontramos para aplicar essa legislação que considera abusiva a publicidade dirigida à criança é o fato de ser uma prática já muito antiga no Brasil e no resto do mundo. A questão da publicidade dirigida à criança está sendo muito discutida no mundo inteiro, em especial em razão da epidemia de obesidade, que na verdade a gente poderia falar em pandemia. Quer dizer, no mundo inteiro os índices de obesidade infantil estão crescendo, as doenças associadas à obesidade, elas estão cada vez mais incidentes entre as crianças, e os especialistas em saúde pública, a própria Organização Mundial de Saúde, quando se propõe a combater a epidemia de obesidade infantil, ela elegeu um dos alvos a publicidade. Quer dizer, o assédio da publicidade dirigida à criança para produtos alimentícios que não são saudáveis é considerado um fator causador dessa epidemia de obesidade. Então, a questão da publicidade dirigida à criança, hoje, ela é principalmente, não exclusivamente, mas principalmente parte da estratégia de saúde pública de evitar a obesidade infantil. Evitar que as crianças sejam assediadas pela publicidade de alimentos não saudáveis. Mas em alguns países do mundo, a legislação ela não proíbe apenas a publicidade de produtos alimentícios que não sejam saudáveis, ela proíbe qualquer tipo de publicidade. Isso ocorre na Suécia, não se pode fazer nenhum tipo de publicidade, mesmo que seja de produtos não dirigidos à criança. Toda legislação nova, e principalmente uma legislação que seja restritiva, quer dizer, uma legislação proibitiva, ela é difícil de ser implementada porque ela tem consequências, às vezes políticas, às vezes econômicas. No caso da proibição de publicidade dirigida à criança, existem resistências muito fortes, quer dizer, lobbies corporativos organizados muito poderosos, especialmente dos publicitários. E os publicitários, no Brasil e no mundo em geral, eles têm muita capacidade de articulação para defender seus interesses. E eles veem qualquer restrição à publicidade uma diminuição, muitas vezes, da sua atuação, do seu mercado, e então eles resistem muito. Embora haja exemplos históricos como a proibição da publicidade de bebidas destiladas no Brasil e de cigarro. Ou seja, no direito, em muitas situações, é preciso fazer um balanceamento de valores, em alguns casos criar proibições mesmo, impedir algumas atividades em nome de outros valores. E no caso da proibição da publicidade dirigida à criança, a preservação dos valores da criança, quer dizer, a proteção dela ao assédio, do próprio consumismo, ou a manipulação, ou a interferência que a publicidade faz no relacionamento entre pais e filhos e entre as crianças. E a gente sabe que falar em consumismo num país onde há muita diferença de poder aquisitivo é também uma coisa complicada. Enfim, todas essas consequências psicológicas que podem decorrer
da publicidade dirigida à criança, todas elas devem ser consideradas pelo Estado e acho até pelos próprios publicitários que devem também ter uma ética no momento em que se pensa em bombardear as crianças com essas mensagens, com esses apelos de consumo. A publicidade, a finalidade dela é induzir o consumidor a consumir, evidentemente. Sempre a finalidade é vender alguma coisa. Então, essa preocupação meramente de mercado, ela não pode se sobrepor a outros valores que são muito importantes. Muitos dos interessados em evitar qualquer restrição à publicidade, eles argumentam que isso seria censura. Eu acho que isso não ocorre. Eu acho que a Constituição brasileira, isso já é mais do que reconhecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela doutrina mais atualizada. A Constituição, ela protege diversos valores. A liberdade de expressão é um dos valores, mas não existe nenhum princípio que seja absoluto na Constituição. Eu não posso, por exemplo, fazer um discurso que seja racista, e isso não é considerado uma violação da liberdade de expressão. Em alguns casos, as restrições elas são aceitas porque elas vêm em nome de outro valor que nas circunstâncias é razoável ou é proporcional à proteção de outro valor. E mais, o discurso da publicidade, ele é um discurso comercial, ele não pode gozar da mesma proteção de um discurso político, de um discurso religioso, de um discurso científico. Enfim, quando se fala em liberdade de expressão, não se pode dar o mesmo valor a um discurso que é meramente comercial, um discurso cuja finalidade é induzir o consumidor a comprar um produto ou contratar um serviço, ele não tem o mesmo status de outras formas de discurso. E isso, evidentemente, tem que ser levado em conta. E, em alguns casos, a restrição da publicidade, ela é parte essencial de algumas políticas públicas. No caso de cigarro e no caso de bebida alcoólica, por exemplo, ou mesmo de medicamentos, essa restrição existe no Brasil, existe em vários países há muito tempo e nunca se questionou a constitucionalidade dessas restrições. Quer dizer, nunca se argumentou que isso seja uma restrição à liberdade de expressão. O CONAR é um órgão privado que existe já há algum tempo no Brasil, que presta um serviço muito importante, mas é um órgão corporativo, é um órgão que foi criado e é mantido por representantes do setor publicitário. Eles possuem um código de ética que é muito bom, é bastante completo e por isso eles prestam um serviço importante. No entanto, a gente não pode esquecer que o CONAR é um órgão privado e é um órgão corporativo. E muitas vezes o julgamento corporativo ele se baseia em princípios que às vezes não são os princípios que mais atendem ao interesse público. Então, embora eu acredite que o CONAR presta um serviço muito importante, muito relevante, eu acredito que em muitos casos essa fiscalização do CONAR ela não é suficiente. Eu diria, por exemplo, que o CONAR ele não tem a possibilidade de aplicar nenhum tipo de sanção ou de penalidade pecuniária, nenhuma multa em dinheiro para quem infringe o seu código de ética. Então, eu acho que
tendo a publicidade a importância que tem na vida das pessoas em geral, a influência que ela tem no comportamento, na cultura, eu acho que a publicidade não pode ficar fora de um controle exercido pelo Estado. A gente não pode partir da premissa que todo controle exercido pelo Estado ele é necessariamente arbitrário ou ele é necessariamente invasivo. Eu acho que vários setores da nossa vida é regulamentado pelo Estado e numa sociedade democrática, onde há o princípio da legalidade, as pessoas têm que aceitar as restrições impostas pela lei, na premissa de que a lei é feita para melhorar a vida de todos. O discurso do CONAR contra qualquer tipo de restrição à publicidade, ele assume um tom muito corporativo, principalmente se a gente imaginar que hoje algum tipo de controle social existe em vários setores da sociedade. Recentemente nós tivemos uma discussão, por exemplo, sobre o controle externo que deveria ser feito sobre a magistratura e o Ministério Público. Durante o regime militar, foram criados tribunais militares para julgar os militares. E isso era considerado um tribunal de exceção, um privilégio, quer dizer, a possibilidade de ser julgado apenas dentro da própria corporação. E, de certa forma, o que o CONAR propõe hoje é isso, que propõe um julgamento interno feito pelo próprio setor, quando a gente sabe que, como todo setor da economia, existem interesses econômicos, interesses de mercado que são considerados nessa atividade do CONAR. Então, a gente acha que esse controle ele é importante, mas em muitos casos ele não é bastante. Ele é preciso que haja uma intervenção do Estado, baseada na lei, garantindo-se sempre o direito de defesa de quem for acusado de abuso publicitário, mas que haja, sim, um controle em favor de toda a sociedade. As decisões do CONAR, em geral, elas se limitam a modificações em algumas peças publicitárias ou a retirada dessas peças do ar. Quando essa publicidade ela traz algum tipo de prejuízo para a sociedade, o CONAR ele não tem poder para impor algum tipo de sanção ou de indenização. E muitas vezes a falta dessa sanção, ela acaba impedindo que esse controle seja mais efetivo. Muitas vezes o dano já é feito e quando o CONAR determina que aquela peça saia do ar, a campanha já terminou e nós temos aí uma impunidade, muitas vezes, no caso de uma publicidade que causou algum prejuízo para a sociedade. O Código do Consumidor, ele é de 1990. E a economia ela é muito dinâmica e de lá para cá, de 1990, quando o código entrou em vigor até hoje, nós temos já uma experiência muito grande, principalmente no Brasil. Nós tivemos abertura às importações, nós tivemos globalização, nós tivemos internet, TV a cabo, uma série de alterações significativas na economia, na forma inclusive de se fazer publicidade. A internet é um exemplo, não existia internet quando o código entrou em vigor. Eu acho que hoje o momento já reclama uma discussão maior da maneira de se disciplinar e de se implementar um controle da publicidade, sobretudo aquela dirigida a crianças.
A lei, de um modo geral, o Estado, através da lei, ela estabelece algumas categorias de pessoas que merecem proteção especial. Essas pessoas são consideradas hipossuficientes, ou seja, pessoas que por algumas circunstâncias elas não estão equiparadas às demais para o gozo de alguns direitos. Em alguns casos, isso pode acontecer com o próprio trabalhador, em relação ao seu patrão, ou com o consumidor em relação aos fornecedores, os idosos em algumas situações, os portadores de algum tipo de deficiência física. E as crianças são uma categoria que, sem dúvida, precisam de uma proteção especial em razão de características que são próprias da infância. Os psicólogos dizem que uma criança de 4, 5, 6 anos, ela não tem um grau de desenvolvimento psíquico suficiente para entender determinadas situações. No caso da publicidade, a criança não consegue distinguir a programação normal da televisão da publicidade. Então, ela é muito mais manipulável. Então, toda proteção, ela se justifica aí, e a própria Constituição, ela determina que seja feita essa proteção. Os especialistas em marketing, em publicidade, eles já constataram há bastante tempo a importância da criança como consumidora. Não só para produtos que são dirigidos à criança, mas muitas vezes a capacidade que a criança tem de induzir os próprios pais a consumir algum tipo de produto. Então, eu já vi isso até em publicidade de carro, de veículo, o uso da criança para se chegar ao adulto. Existem pesquisas que mostram que as crianças hoje detêm diretamente um capital, quer dizer, as crianças ganham mesada, elas recebem dinheiro das crianças, elas, em muitos casos, são diretamente consumidoras. Ou seja, existe uma constatação de que faz muito sentido, do ponto de vista da publicidade, a mensagem dirigida à criança. E isso é feito de uma maneira altamente sofisticada, altamente ostensiva e persuasiva, e com a utilização de vários mecanismos que exploram o universo infantil. Ou seja, é sabido que muitas crianças, elas, como os adultos também, em muitos casos, elas têm uma tendência, muitas vezes, ao fetichismo, à coleção, o apelo de se colecionar alguns brindes e, às vezes, a frustração de não se obter algo que o colega tem, ou a própria competição que existe, às vezes, em grupos de criança. Mas o fato é que a publicidade, ela se vale de diversas estratégias, não só a utilização, às vezes, de cores e de personagens de ficção, ou às vezes de personagens que são ídolos das crianças, esportistas, apresentadores, artistas, e muitas vezes o uso de brindes, e às vezes de brindes colecionáveis, ou às vezes o apelo para que se troque embalagens por determinados brindes. Enfim, é uma quantidade muito grande de mecanismos que são estudados, às vezes até em laboratórios, ou seja, são feitas, antes de uma campanha, é feita a simulação para se conhecer o universo da criança, as aspirações da criança. Então, essas campanhas publicitárias, quando elas são veiculadas, elas são veiculadas já com a certeza de que terão um apelo muito forte entre as crianças. E a resposta, em geral, ela é muito efetiva. Ela é muito vigorosa e ela
traz para a dinâmica das famílias, para o relacionamento entre pais e filhos, um complicador muito grande. Quer dizer, as crianças, os pais, eles às vezes se veem em situações muito difíceis para dizer não a um apelo de uma criança que às vezes acredita que a compra daquele produto é condição para a sua felicidade. E muitas vezes esse apelo ele é muito difícil de ser controlado. Em alguns casos, existe a associação de um brinde à compra de um produto. Ou você vai numa cadeia de fast food, se você comprar determinado lanche, você ganha esse brinde, ou se você compra determinado alimento, você vai receber algum tipo de brinquedo, ou de adesivo, ou de outro brinde. Então, nesse caso, você tem uma oferta de 2 produtos. Isso, pelo Código do Consumidor, pode caracterizar a venda casada, ou seja, você condiciona a aquisição de um produto à aquisição de outro. E no caso da criança, isso significa um apelo muito forte, porque ele quer ter aquele bonequinho, e para ter aquele bonequinho, ele vai ter que comprar um outro produto que muitas vezes ele não quer e que muitas vezes pode ser até um alimento não saudável, um alimento que foi vetado pela nutricionista daquela mesma criança. Então, a situação criada aí ela é muito complicada. Para a criança conseguir aquele bonequinho, aquele brinquedinho, ela é obrigada a comprar um alimento que não é saudável. Em muitos casos, o Ministério Público está alegando que isso não seria possível em razão de existir a chamada venda casada. Então, a empresa ela teria que dar a opção de compra separada de cada um desses produtos, o alimento e o brinde. Mas isso deveria ser encarado, para além da venda casada, como uma prática abusiva, porque ela tira proveito dessa facilidade de manipulação da criança ou da incapacidade da criança de resistir a alguns apelos de consumo. A gente pode argumentar que todo tipo de mensagem dirigida à criança, ela é abusiva porque ela pode interferir no comportamento da criança de uma maneira que não seja recomendável. Mas no caso de produtos alimentícios, e especialmente de produtos alimentícios não saudáveis, e as pesquisas mostram que grande parte da publicidade dirigida à criança é publicidade de alimentos, e desse universo, a grande parte é de alimentos não saudáveis, a partir dessa constatação, e a partir da constatação de que nós vivemos hoje, no âmbito mundial, uma epidemia de obesidade e de obesidade infantil, os índices de obesidade infantil, eles estão crescendo ano a ano no Brasil e no resto do mundo. Eu acho que a questão, nesse contexto, a questão de qualquer tipo de estratégia de marketing dirigida à criança quando se trata de alimento, ela coloca a questão da saúde pública, a questão da importância de uma alimentação saudável, a questão de um alimento possuir ou não açúcar em excesso, sal em excesso, gordura em excesso. Então, eu acredito que a questão da manipulação da criança pela publicidade em razão dessa epidemia de obesidade infantil, ela deixa muito mais evidente a gravidade dessa discussão toda da exploração da criança. A embalagem
no contexto da oferta, no contexto do consumo, tem uma importância muito grande. O consumidor, às vezes, ele pode deixar de ver uma publicidade veiculada pela televisão ou numa revista, mas a embalagem ela é sempre percebida pelo consumidor. Quando o consumidor vai comprar o produto, ele necessariamente tem acesso à embalagem. E, evidentemente, os publicitários sabem disso, e as embalagens elas são concebidas de uma maneira, graficamente, de uma maneira ultra apelativa. E quando se trata de produto dirigido à criança, essa embalagem ela é concebida para despertar a atenção da criança e para que possua um apelo bastante forte. Então, quando a gente pensa em restringir a publicidade, evidentemente a gente não pode esquecer da embalagem, porque tem esse apelo tão forte. Quando a gente fala em alimento, a gente está falando em nutrição, está falando em saúde. Então, eu acho que os produtos alimentícios, e principalmente aqueles que não são considerados saudáveis pelos nutricionistas, eu acho que eles merecem uma atenção especial. E eu acho que os pais, eles devem hoje, eles têm um papel muito importante em criar nas crianças uma visão crítica da publicidade. Eu acho que cabe aos pais alertar seus filhos da verdadeira intenção da publicidade. Nós não somos contra a publicidade de um modo geral. Acho que a publicidade ela exerce um papel importante, é uma maneira dos consumidores terem acesso a informações importantes sobre os produtos e serviços que estão no mercado. Eu acho que, de fato, ela tem um papel importante na economia e na vida das pessoas. A questão é sempre estabelecer limites. Todas as atividades nossas, elas são balizadas por alguns limites, quando alguns outros interesses e valores importantes estão em jogo. E na publicidade isso acontece. Então, eu acho que uma visão crítica da publicidade por parte de todo mundo, de adultos e crianças, ela é muito importante para impedir que nós nos tornemos objetos de manipulação de algumas mensagens publicitárias que às vezes são consideradas abusivas ou que se desviam aí da finalidade essencial. Existe todo um discurso mais liberal que sustenta que toda a educação das crianças, toda a orientação e todas as proibições devem partir dos pais. Então, se rejeita muitas vezes a interferência do Estado na vida das famílias, na vida dos cidadãos em geral. Só que em alguns casos, a intervenção do Estado ela se torna necessária, se torna, eu diria, até imprescindível. Eu acho que se existe um problema que é causado pela sociedade e quando esse problema ele atinge níveis muito importantes, como no caso do problema de saúde pública decorrente associado à publicidade, o Estado é incumbido de defender esses valores que são importantes para a sociedade. E então eu acho que a intervenção do Estado, às vezes criando essas proibições, ela é imprescindível. Se uma empresa pretende vender, por exemplo, cereais açucarados ou cereais para uma criança, a publicidade ela devia se concentrar no produto em si, nas suas virtudes, nas suas qualidades, o seu sabor, seus aspectos nutricionais.
E esse devia ser o foco da mensagem. O que a gente percebe? Que há uma associação entre um produto, no caso do meu exemplo, esse cereal açucarado, ele é associado a algum personagem do universo infantil, de desenho animado ou do cinema, mas um personagem que exerce muito fascínio sobre a criança. Aí cabe perguntar, até que ponto é ético, é leal, é aceitável o uso de um personagem para se vender um produto que muitas vezes nem saudável é. Mas não haveria aí até um vício da vontade da criança. A criança, no fim, nem sabe mais se ela está comprando aquele produto pelo que o produto se ela está comprando o cereal ou se ela está comprando a imagem, a reprodução daquele herói na embalagem. A gente pode até argumentar que isso também é feito para os adultos. Às vezes a gente pega aí um ator ou uma atriz de muito sucesso que é usado como garoto ou garota propaganda para vender alguma coisa. Mas o adulto, em princípio, ele é capaz de entender melhor essa estratégia e decidir se de fato ele pretende ou não comprar aquele produto. Mas no caso da criança, ela não tem essa capacidade. Então, o uso de licenciamento, quer dizer, o apelo a personagens do universo infantil, de desenhos animados, para persuadir as crianças a comprar determinados produtos, eu acho que é algo que deveria ser proibido. E isso já vem sendo discutido no mundo inteiro, principalmente quando se trata de alimentos. Eu acho que cabe a diversos órgãos da sociedade civil, principalmente aquelas entidades que mais diretamente se preocupam desse problema, mas educadores, psicólogos, associações de pais, elas devem promover uma discussão sobre a questão da publicidade dirigida à criança, de modo a sensibilizar as autoridades, os parlamentares, para que a legislação sobre o tema seja aperfeiçoada no Brasil. Nós temos hoje discussões no Congresso Nacional de projetos de lei e no próprio âmbito do Poder Executivo, da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, discussões sobre restrição à publicidade. E eu acho que essa discussão ela tem que ser aprimorada, eu acho que ela tem que ser incentivada para que essa legislação ela entre em vigor. Evidentemente, existe uma pressão muito forte contra essa legislação. Pode parecer uma coisa muito simples. Puxa, se a publicidade dirigida à criança ela pode ter efeitos tão perversos, por que nós não a proibimos simplesmente? Mas eu acho que faltam duas coisas. Acho que falta uma consciência mais forte, mais efetiva por parte da sociedade, dos formadores de opinião, que devem promover mais esse debate, por um lado. E, por outro lado, haverá sempre uma resistência daqueles setores econômicos que se sentem atingidos por esse tipo de iniciativa e que trabalham de uma maneira muito firme para impedir o avanço de todas as propostas que procuram disciplinar ou mesmo proibir
a publicidade dirigida às crianças. As estratégias das empresas para vender seus produtos, elas vão modificando com o tempo, elas vão ficando cada vez mais sofisticadas, cada vez mais sutis, e elas acompanham mesmo as mudanças de comportamento que ocorrem na sociedade. E em muitos casos, e isso é um problema muito sério, a publicidade ela não é direta. Então, muitas vezes, numa telenovela ou até num programa jornalístico ou num filme, nós temos mensagens que têm uma intenção publicitária, ou seja, são mensagens, são discursos que são formulados para persuadir o público a comprar um produto, mas isso é feito de uma maneira disfarçada ou dissimulada. Isso eu acho que é um problema muito sério. Eu acho que há uma mistura aí muito grande, às vezes, entre a informação jornalística ou a mensagem artística que alguns discursos ou que alguns formatos deveriam ter. Isso dificulta muito a punição desse tipo de publicidade devido justamente a essa sutileza. Algumas formas de publicidade subliminar, mais ou menos sutil, que é feita através de merchandising inseridas fora do contexto tradicional da publicidade, ela traz uma dificuldade, às vezes, muito grande da própria identificação da mensagem publicitária e mais ainda, da repressão a esse tipo de prática. É uma maneira, às vezes, mais perversa de se atingir o público, porque ele não está, muitas vezes, suficientemente atento. Quando uma publicidade ela é direta, ela é apresentada claramente como publicidade, nós somos capazes, às vezes, de desencadear alguns processos de defesa ou de recepção crítica. Mas no caso do merchandising, isso fica muito mais difícil, porque esse tipo de mensagem, às vezes, nos pega desprevenidos. E isso vem sendo usado cada vez mais intensamente. Então, eu acho que quando a gente pensa em disciplinar a publicidade, ela tem que abranger todo tipo de mensagem, inclusive o merchandising.